Olá, com muita alegria que estou aqui hoje no Congresso Internacional Movimentos Docentes 2024 para apresentar nosso texto e a nossa escridocência da luz de um verme à escuridão docente, escrita por mim, Denis Bezerra, e a professora Maria Silvia de Souza Vitali. Nós somos do Departamento de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O nosso trabalho ele tem como pano de fundo a periferia e, consequentemente, as diversas culturas que permeiam a escola, né? Tornando aí o cotidiano dos profissionais da educação algo profundamente complexo. E quando a gente considera que o nosso principal público da educação básica, né, do ensino fundamental 2 e também do ensino médio, são adolescentes, com as especificidades da adolescência, isso se torna ainda mais complexo, né? Como eu disse, o pano de fundo desse trabalho, ele acontece na periferia, né? Ele está inserido na periferia de São Paulo, da zona leste de São Paulo, para ser mais específico. Ele vai falar das culturas escolares, as culturas que permeiam a escola e que formam o universo escolar. Ele está inserido, né, na periferia. Eu trato a periferia como um terreno lamacento, não de uma maneira pejorativa, porque é um lugar onde eu cresci, nasci, eu vivo até hoje, na zona leste de São Paulo. Ele é muito mais metafórico no sentido de quem está, para você conhecer, você precisa estar ali, você precisa sujar as mãos e os pés. Isso é uma análise crítica ao descaso do Estado, principalmente, por conta de não conhecer esse espaço, o único braço do Estado que entra ali é o da segurança pública, bem equipada, com equipamentos de primeiro mundo, com treinamento de primeiro mundo, né, que são os camburões e os policiais que estão ali presentes. Isso não se reflete na educação, muito menos na questão da moradia, menos ainda na questão da saúde daquelas pessoas. Para trazer, né, esse universo, eu coloquei ali esse universo da cultura periférica, uma placa que me chamava muita atenção. Ela ficava do lado direito da rua, logo na entrada da comunidade, de frente ao campo, que era a praça central, né, de encontro daquele espaço. Era uma placa branca escrita com letras vermelhas a pincel, em letras grandes: cuidado com as nossas crianças, seus porra. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu falei, nossa. E aí, lendo aquilo frequentemente, né, porque eu estava ali todos os dias, você percebe que ali também existe muito cuidado, né, nessa frase. Existe cuidado com as crianças, existe o acolhimento, a preocupação, o alerta das pessoas para tomarem cuidado com elas, né? E isso demonstra bastante aquela cultura local. O problema que serve também para amparar os nossos questionamentos, ele se deu na dissertação do mestrado. Foi uma observação que nós fizemos em uma aula de ciências de um professor, onde esse professor, separando ali uma discussão, um aluno que agredia uma estudante, aquilo ali, né, deixou o professor bem desestabilizado com a situação, com a injustiça que estava sendo causada, e ele chamou, é um professor de ciências, chamou o aluno de verme. Não cabe aqui nenhum tipo de julgamento sobre a atitude do professor, apenas sobre o termo que ele levou e o que isso representa. Na cultura daquele professor, na cultura acadêmica daquele professor, o verme é algo muito específico. Porém, na cultura da adolescente, do adolescente atingido e também do adolescente periférico e da cultura periférica, o verme tem um outro significado completamente diferente. Eu lembro que está registrado também na pesquisa do mestrado, e no texto foi colocado isso também, uma observação do meu caderno de campo, numa entrevista com uma moradora do bairro. Ela me falou que aquele bairro era um bairro de muitas histórias e de muita tristeza também. E a grande tristeza da vida dela foi ter visto o filho ser executado na sua frente,
num domingo de manhã, num domingo de sol, com as ruas cheias. Ele foi executado pela polícia militar, na frente do comércio dela, aos gritos dela pedindo: não mata ele, não. Então, estes são os vermes para aquela comunidade, este era o verme para aquele adolescente. A gente, a obra que amparou, né, o texto é Síndrome da Adolescência Normal, da Arminda Berasturi e do Maurício Knobel, onde eles trazem aí as principais características, né, 10 características marcantes da adolescência, de uma adolescência normal. E quando a gente observa nessa leitura, a gente percebe que aquele professor, ao chamar um estudante de algo que para ele tinha um significado, mas para o estudante tinha algo completamente diferente daquilo que o professor imaginava, ele invadiu três pontos muito delicados da adolescência. O primeiro que é a formação da identidade. Essa formação da identidade se dá pelo grupo. A sala de aula é um grupo onde esse adolescente está inserido e ali ele tem algumas demarcações que são muito importantes para essa fase do desenvolvimento dele, e também a tendência antissocial desse estudante. O que a gente percebe com essa confusão é uma inversão de valores, né? O que deveria ter ficado no âmbito da correção atitudinal do estudante pela violência cometida, ah, ela extravasou a escola. Tanto familiares como moradores queriam saber quem era o professor que estava chamando o estudante de verme, né? Até se entender e se chegar em um consenso da confusão semântica, aquilo teve um desgaste para o professor enorme, né? E aí surge a pergunta do doutorado, né, que eu faço no doutorado. Quem são eles? Né? Porque o desconhecimento das especificidades da adolescência, principalmente desse adolescente periférico, isso gera muitos problemas para nós. Né? A aridez de conhecimento docente sobre as mudanças biopsicossociais que existem na adolescência e do próprio adolescente, né, das propriedades, das especificidades do adolescente periférico, esse desconhecimento traz muito, nos leva muitas vezes para um caminho hostil. E aí eu fui buscar no Núcleo de Transparência Ativa e Controle Interno da Prefeitura de São Paulo, o NUTAC, quais foram os cursos que nós tivemos sobre adolescência, sobre adolescentes, e de repente adolescentes periféricos. E ali no ano, né, foram consultados os títulos de 5.045 cursos nos anos de 2022 e 2023. Nesses 2 anos foram oferecidos 5.045 cursos, mais de 5.000 cursos. Né? Dentro de tudo isso, desses mais de 5.000 cursos, com a temática adolescência e adolescentes, nós tivemos 5 cursos apenas. Sendo que desses 5, 2 deles falavam sobre bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Todos eles eram regionais. Eles não eram para toda a rede, não abrangia toda a rede. Então, tem essa especificidade também. Então, o lampejo dessa nossa reflexão, desse nosso texto, ele está sob a percepção de que entre professores e estudantes adolescentes periféricos há muita aproximação e muito desconhecimento sobre as especificidades da adolescência, que é o nosso principal público, os adolescentes. Entre essas diferenças, né, estamos nós transitando entre universos particulares da sabedoria acadêmica e da cultura popular. E entre nós, e entre tudo isso, está a Secretaria Municipal de Educação, junto com as diretorias de ensino. Então é urgente a produção de mais conhecimento sobre o principal público que a gente atende. A gente precisa conhecer as especificidades da adolescência e conhecer os adolescentes periféricos. Então, esse é o grande apelo que a gente faz, na realidade, com esse texto. Vale muito a pena a leitura, modéstia à parte, ficaremos lisonjeados. Muito obrigado.